Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Já temos aqui alguns alunos, né? Na nossa sala. Hoje, praticamente, é o nosso último dia de aula, tá, pessoal, desse semestre. E como eu falei para vocês, lá para 7h30, mais ou menos, o professor André Ferraz, ele vai entrar na nossa aula, basicamente para responder algumas perguntas, tá? Caso vocês tenham aí alguma dúvida, alguma pergunta sobre custo na construção civil, vocês já podem formar, vamos dizer assim, formar sua pergunta aí, formalizar e a gente vai estar fazendo a pergunta para ele, tá bom? Então, 7h30 a gente combinou aqui, acredito que ele já está preparando lá o material dele, e basicamente ele vai estar passando para a gente um pouquinho do conhecimento dele, tá? Ele é um professor da universidade, engenheiro civil, tá? Doutor na área de concreto, e basicamente ele trabalha muito com casa de médio e alto padrão, tá? Então, basicamente, ele vai aí, convidei ele. Tá previsto para 7h30, tá, pessoal? Se acontecer algum caso dele não comparecer e tal, né, a gente vai estar depois passando para vocês aí sobre o porquê dele não participar, tá? Mas ele já confirmou comigo, desde a semana passada, falei com ele ontem, e aí a gente já acertou aí a questão do que ele vai estar passando para a gente, né? Eu falei para ele sobre custos, tá? Então, como a gente já aprendeu um pouquinho dos lançamentos, tá, pessoal? Então, ele vai falar de forma geral. Como essa disciplina, ela é focada muito aí parte de orçamento, planejamento, né? Então, a gente tem que lapidar esse conteúdo e passar para vocês, basicamente, aquela questão dos débitos e crédito, que é da parte contábil, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, vocês têm aí a questão da habilitação de estar trabalhando numa empresa, né, numa construtora, numa imobiliária, e estar fazendo essa questão dos orçamentos, fazer o diferencial, tá bom? Então, daqui a pouquinho, provavelmente ele vai estar chegando aí. Mas enquanto ele não chega, nós vamos estar falando um pouquinho aí do último conteúdo. Ainda não postei a aula lá, tá, pessoal? Eu vou estar postando depois, no final, durante o dia, do que a gente vai estar falando hoje aqui, tá? Então, basicamente, vamos falar sobre o orçamento analítico, né? Sobre a composição de custo hoje. Então, para quem chegou aí hoje, praticamente é o nosso último dia de aula. Amanhã vocês têm a última atividade, tá, pessoal? Então, vou passar uma atividade para vocês, bem básica, para a gente encerrar. Para quem não viu, as notas das atividades já foram lançadas, tá? Então, só vai faltar a nota de amanhã, tá? Para fechar lá a questão do 10. Então, basicamente, as provas, eu vi que vocês foram bem, tá? Na última prova agora, as notas foram super altas, né? Teve gente que não precisou fazer a segunda tentativa, mas como eu falei para vocês, dá tempo de fazer, é tranquilo, a gente não faz uma prova para que o aluno não atinja aí o 10, tá? Se ele estudou, se ele acompanhou, se ele, né, tirou dúvida, fez atividades, ele consegue ficar aí com o seu 10, como aconteceu aí na última prova, tá beleza? Então, para quem chegou atrasado, daqui a pouquinho a gente tem a participação aí do professor André Ferraz, tá? Como eu já tinha falado para vocês. Deixa eu compartilhar a tela, hoje a aula é bem curta, eu vou estar depois, pessoal, postando também junto na aula de hoje, o orçamento analítico. Então, vocês vão ver que não vai estar no slide, tá? Eu vou trazer para vocês de uma obra pública que foi feita de um orçamento analítico. A gente até explicou, se não me engano, na última aula, mas eu vou postar o material na íntegra, para depois vocês consultar, verificar como que se faz a composição, basicamente, dos custos relacionados aí da construção civil. Nesse caso, como eu falei para vocês, não consegui de uma empresa privada, né? Basicamente vai ser de uma empresa pública para vocês terem noções aí. E aí os lançamentos nada mais é do que aquilo que a gente já viu, tá? Só subir aqui a apresentação. Daqui a pouquinho ele chegando, aí a gente passa a palavra para ele. Como eu falei, a gente vai fazer algumas perguntas. Até ele falou, ó, professor Marcos, você pode fazer algumas perguntas e a gente vai respondendo, né, para os alunos. E caso vocês também tenham perguntas, pessoal, se tiverem pergunta aí, vocês podem aproveitar, tá? Ele é construtor de casa de médio e alto padrão. Então, as casas que ele constrói aí são casas aí bem avaliadas, tá? Então, não deixe de fazer pergunta, acompanhe, eu vou fazer aqui, eu formulei aqui 10 perguntas para ele detalhar um pouco mais para a gente, mas no final, se houver dúvida, pessoal, não deixe de perguntar, tá? Então, vocês vão ter um tempinho aí no final para fazer pergunta aí pro professor André Ferraz, tá? Um grande profissional aí, foi meu professor também, e ele está aí
nessa luta aí, né? É professor, dedicação aí da Unemat, tá? Mas ele trabalhou muito na empresa dele, que hoje quem trabalha é um ex-companheiro de trabalho, que deu aula, e também um aluno dele, tá? E aí ele vai trazer todas essas informações para vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a questão aí do orçamento, tanto analítico a composição. Então aqui a gente traz um resumo, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, basicamente vai ser a nossa finalização de aula, tá? Então hoje praticamente o último dia de aula, amanhã a atividade já encerra, quero ver se até quarta-feira eu já lanço a nota final. Mas acredito que vocês já podem ver aí se vocês foram aprovados ou não, né? Então vocês é só somar aí nota 1, nota 2, né? Que vai dar uma média. Nota 3 você já tem a média. E a nota das atividades vai faltar só a de amanhã, tá? Então basicamente quem fez todas, se tirou um ponto em cada, já tem 9. Soma as duas provas, primeira e a segunda, dá outra média. E a terceira é a nota final aí, tá? Que seria a última nota da média que a gente estava falando para vocês, tá ok? Bom, pessoal, então dentro aí da questão dos orçamentos, né, que a gente fala, orçamento da construção civil, é necessário ser muito detalhado. Por quê? Porque envolve todos os tipos de custo, tá? Então, como eu falei para vocês, depois o professor André Ferraz, ele vai ver que são pequenos detalhes que fazem a diferença dentro de uma obra, tá? Então, quando você for trabalhar, quando você for construir, mesmo que seja para você, não deixe de colocar aí na ponta da caneta, né, todos os detalhes da obra, tá, pessoal? A gente está falando de custo. Hoje vocês sabem que obra, hoje está muito caro para se fazer uma determinada obra, né? Tanto os materiais, mão de obra aumentou muito, e isso tende, né, a ter aí um decréscimo mais ao longo do tempo, tá, pessoal? Porque quando a gente tem muita oferta e pouca demanda, automaticamente o preço cai, né? E quando você tem pouca oferta, principalmente de mão de obra, e muita demanda, construção, os preços aumentam. É a mesma coisa dos materiais, tá? Então, quando você tem muita demanda, muita obra para ser realizada e pouca oferta de materiais, tem esse aumento. Principalmente a pandemia, né? Veio agravar um pouco aí, basicamente, sobre essa questão dos materiais. Hoje mesmo, para você fazer um portão, né, de ferro, hoje, antigamente, aí, antes da pandemia, custava cerca de 1.200, 1.300, hoje está 2.000, 2.300 reais, tá? Então, em média, aumentou muito a questão aí do aço, principalmente do aço. Por isso que a gente fala, né? Detalhes é importante a gente colocar aí no nosso orçamento, tá? Bom, dentro dessa questão, é quando a gente fala que é realizado o escopo de todo o projeto. Então, esse orçamento ele vai trazer aí todos os custos que vão estar envolvidos de uma forma direta e indiretamente. Lembra dos custos diretos e indiretos? Existe também essa composição, tá? Então, basicamente, pessoal, temos aí a questão dos prazos, tá? Os prazos de execução. Então, como o orçamento ele vem tratando sobre isso, ele vai envolver diversos elementos, existe alguns inúmeros cálculos. São cálculos, claro, os básicos, né, de soma, subtração, multiplicação, divisão, mas vai exigir atenção, tá? Para quê? Para que não tenha erros. Isso é importante para vocês. Hoje, nós, na parte contábil, a gente trabalha muito com lançamentos, débito e crédito, mas isso serve também para a nossa vida particular, né? Não a vida empresarial, que a gente vai estar lá no escritório e tal, mas de um modo todo é necessário atenção, tá? Até para lançamento de uma nota, é necessário que esteja atenção para que seja evitado aí alguns erros, tá? É uma importante ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar o processo do orçamento e a sua composição no geral, tá? Que vai ser principalmente executado dentro de uma aula. Então, esse orçamento que eu vou passar para vocês, postar lá para vocês, a gente não vai entrar em muito detalhe, só se der tempo hoje, tá? Por quê? Porque encerrando aí a participação do professor Ferraz, provavelmente a gente finaliza a nossa aula também, tá? Só passar alguns outros detalhes e aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Mas, como eu falo para vocês, as composições é importantíssimo, tá? Então, essa composição foi aquela definição que eu passei para vocês, que vai trazer um conjunto de informações, que vai trazer, né, vai apresentar aí o conjunto, em geral, com um insumos principal, que a gente vai precisar, matéria-prima, com seus respectivos consumos, tá? Então, pessoal, é necessário uma execução exata
né, do aquilo que foi posto no orçamento, você tem que acompanhar lá na obra, tá? Isso é muito importante. Então, sendo aí uma ferramenta que vai trazer o quê? Redução de custo que a gente tanto fala. Às vezes fica maçante a gente falar custo aqui, mas a disciplina é isso, né? Então, a gente tem que ver o conjunto geral de uma construção. O que pode reduzir ou não essa parte do custo. Então, a composição de custos é uma ferramenta relacionada à engenharia de custos, como eu falei para vocês. Então, essa disciplina é uma disciplina nova, a gente está adaptando, tá, pessoal? Então, vocês podem observar aí, toda pesquisa que vocês forem fazer na internet, vocês vão ouvir falar muito sobre da parte da engenharia, tá? Mas a contabilidade está em conjunto. Vocês sabem que a gente tem bibliografia, né? Tem aí alguns autores que já fez justamente para essa área, né, de contabilidade, trabalhar junto com a parte da engenharia, tá? Então, muito cuidado com essa questão na hora de pesquisar. Então, vocês vão ver muitos de engenharia. Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a nossa área é contabilidade aqui. Então, eu faço vamos dizer assim, uma busca geral e depois a gente faz a compilação das informações trazendo para a área contábil, tá? Então, pessoal, utilizada a composição do custo aí tem a questão da a elaboração dos orçamentos de obras e serviços, principalmente, tá? E, em geral, são considerados os índices de produtividade, tanto de mão de obra e consumo de materiais, como a gente já fez aí um exercício, tá? Questão do consumo de materiais, equipamentos, para execução aí de uma unidade de serviço em geral, tá? Não estranhe, pessoal, pode acontecer de você chegar numa obra e ter um contador, tá? Trabalhando lá com essa questão da composição de custo. Ah, mas é só o engenheiro que trabalha, o arquiteto? Não. Vocês também, tá? Como eu falo para vocês, é uma disciplina nova, uma disciplina eletiva que veio aí para dar um up, né, na questão aí de qualificação de vocês, se especializar nessa área, porque precisa muito. E exige muita atenção na hora de fazer a questão do orçamento, tá? A utilização da composição dos custos, pessoal, unitários de serviços, eles vão trazer muitos benefícios, tá? Na elaboração desses orçamentos, como agilidade nos cálculos, auxílio e dimensionamento de equipes. Por que eu falo muito essa questão, né, de agilidade no cálculo? Porque o lançamento, ele é tranquilo, ele é fácil. Vocês viram lá as demonstrações que a gente fez. Ele não é tão, assim, absurdamente difícil. Claro que inicialmente, quando a gente entra nessa profissão, né, na parte aí principalmente de escrituração, existe algumas dúvidas, mas depois é comum você ver aí uma conta direto ali no lançamento, e aí fica mais fácil você entender. Então, você entendendo de uma forma geral, tá? Como agilidade nos cálculos, dimensionamento das equipes, estimativa de quantitativos de materiais e equipamentos e estimativas de prazos de execução. Eu sempre falo que o contador numa obra, numa construção civil, ele é como um administrador, um gerente, tá? Por quê? Ele vai tentar aí aumentar a questão do faturamento e diminuir a relação aí dos custos ou as despesas, tá, pessoal? Então é um gerente, ele vai gerenciar, tá? Então nós contadores temos essa habilidade, né? Como eu sempre falei para vocês, o contador ele pode ser um administrador, né? Ele pode administrar, mas o administrador ele não pode contabilizar. Então existe essa diferença, tá? Então a gente tem que ver muito essa questão por um lado bom da nossa profissão, tá? Com a composição de custos, pessoal, é possível se antecipar as necessidades de insumos e estimar custos diretos de cada serviço dentro de uma obra, tá? É importante a gente analisar de uma forma geral. Alguns orçamentistas, eles costumam utilizar bases como referência para a composição de custos usando bancos de dados, como o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices de Construção Civil, SINAP, tá? O professor André Ferraz, ele vai estar detalhando um pouquinho para a gente sobre a tabela SINAP, tá? Eu até já deixei aqui as perguntas prontas para que quando ele fosse participar, eu já, né, faria as perguntas e ele respondesse sobre essa questão. Como eu falei para vocês, pessoal, existe muito detalhe, tá? Então eu passo para vocês o que eu conheço, mas para quem está ali no dia a dia, né, como ele constrói essas casas, principalmente de alto padrões, né, de médio e alto padrão, basicamente ele tem um conhecimento mais detalhado, tá? Tem também a tabela de composições a preços, né, e preços para orçamento, chamada TCPO, tá? É uma tabela aí que vai compor, e existe a tabela também DENIT, tá? Entre outras. Então, SINAP, TCPO, aí a gente vai falar um pouquinho da tabela CUP, né, da tabela CUB, né, ele vai estar trazendo esses detalhes também, para vocês verem a importância que se tem da gente consultar
materiais principalmente de referência, tá? Eu não tenho conhecimento, mas eu tenho um material ali que eu posso consultar, trazer como referência. E isso vai ajudar nas composições dos cursos, tá? Qual que é a função, pessoal, dessas tabelas em geral, tá? A função delas é o quê? Servir como referência. Por quê? Porque às vezes a gente vai começar algo que a gente não tem um conhecimento mais detalhado. Então essas tabelas vai trazer esse conhecimento para dentro da obra, né? Quando você vai fazer a composição dos cursos. Então, porém, sem representar a única verdade, né? Ou seja, uma verdade única, pois cada composição de curso, pessoal, é individual e necessita ser elaborada de acordo com as suas condicionantes, tais como experiência e motivação de equipe. Isso é muito importante também, tá, pessoal? Por quê? Vocês, como contadores, futuros contadores já quase formados aí, vocês podem trabalhar com essa questão da administração, né, da gerência ali de equipe. Isso é muito importante, pessoal. Eu sempre falo, o bom, né, gestor, ele tem os funcionários, colaboradores na mão, tá? Em relação à motivação da equipe, tá? Nunca maltratar, sempre tratar bem, né, os demais. A gente sabe que no dia a dia, às vezes, a gente está estressado, né, com dificuldade, alguma coisa, não dá certo aqui, ali, e às vezes a gente acaba descontando, principalmente para quem é gestor, diretor, descontando no funcionário. Isso não traz benefícios. É importante a gente cuidar com essa questão, principalmente em construção civil, tá, pessoal? Construção civil são aquelas pessoas que, na maioria das vezes, né, a maioria dos colaboradores, eles não têm estudos, eles estão ali com a mão de obra deles, tá? Tanto servente, principalmente servente. Aí os pedreiros têm os cursos, né? Tem os cursos de pedreiro, tem os cursos de mestre de obra, já tem um pouquinho mais de conhecimento. Mas são aquelas pessoas consideradas brutas, né? Que a gente pode falar. Então é necessária a questão da motivação. O que ocorre muito hoje nas obras? Que a gente observa para ter uma evolução na questão de uma determinada etapa. Eles acabam fazendo a questão aí de um churrasquinho final de semana, dependendo aí, encheu a laje, né? Terminou um determinado serviço, existe essa motivação. Então, como nós contadores a gente pode gerenciar, isso, pessoal, aumenta a eficiência do trabalho e aumenta também, né, a questão aí da maior produção numa obra. E isso reduz a questão de custo, tá? É importante a gente analisar. Dentro da composição de custo, temos a questão da necessidade da gente também colocar a questão do clima, né? Como assim o clima? Você sabe que em Sinop existe uma temporada de chuva, né? Então você já tem que ter, de acordo aí com uma experiência, uma vivência e a das análises, né? Saber qual que é o tempo que vai estar tendo mais chuva, né? Ou terá mais chuva. Então, esse serviço vocês têm que alocar dentro da construção, executar o serviço dentro da construção. Então, tudo isso é levado em, vamos dizer assim, em consideração, pessoal. Por quê? Um dia de trabalho, tá? Se os funcionários vão, os colaboradores vão para a obra e não trabalham, é o quê? É uma perda, né? Porque você tem que pagar a diária dele, tá? Se ele foi na obra, ele está lá e não tem como trabalhar por causa da chuva, algum empecilho, ele foi na obra, dever aí do gestor tá pagando ele. Então já é um custo a mais, porque vai demorar aquele dia, né? Vai jogar esse dia para frente, basicamente você vai ter que pagar uma diária para ele a mais, tá? Se não for registrado, é claro. Dificuldades de acesso e horários de trabalho, tá, pessoal? Então é importantíssimo a gente analisar de uma forma geral essas questões, tá? Como fazer uma composição de custos para um bom orçamento, tá? Primeiro de tudo, pessoal, conheça o serviço, tá? Então, para a gente aí adentrar, isso é uma experiência nova para vocês, que vocês podem estar aí trabalhando futuramente em outro setor, tá? Porque o contador hoje em dia, ele não vai ficar só lançando nota, tá? Esqueça disso, abre escritório ou faça um determinado tipo de serviço. Isso a gente pode fazer, mas eu posso fazer um diferencial? Pode, tá? Primeiro de tudo, para fazer uma boa composição de custo ali dentro do orçamento, conheça o serviço. É importante conhecer e identificar o nome do serviço, bem como a sua unidade de execução, tá? Faça uma descrição bem detalhada, tá? Onde seja possível entender o método e os processos de execução, tá, pessoal? Então não seja daquele que acha que sabe tudo, porque a gente não sabe, às vezes, quase nada dentro de uma obra, tá? Eu falo como exemplo para vocês. Eu me formando também como engenheiro civil, eu tive algumas dificuldades em obras, tá? Por quê? Porque lá na teoria que a gente aprendeu na faculdade, às vezes modificava ali no cotidiano, né? Na prática. E aí era o momento que a gente tirava dúvida com os profissionais, tá?
seja até com o servente, tá, pessoal? Eu, como engenheiro, eu cheguei na obra e perguntei até para o servente que tipo de serviço era aquele, né? Um serviço novo, ou como se fazia, porque o cara estava aprendendo e tal. É importante a gente ver essa questão, tá? Um exemplo aí, né? Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico, maciço, tal, 15, 5 por 10 por 20, assentado com argamassa. É você saber o que se vai fazer, tá? Através daí você vai ter o quê? Basicamente, a composição dos materiais. O que precisa fazer para você aumentar, né? Levantar uma parede de alvenaria. Vai ter tijolo, né? Vai ter aí os materiais da argamassa, cimento, cal, areia e basicamente a questão da mão de obra e o tempo, tá? Primeiro de tudo, né? Conhecer o serviço. Segundo, identificar os insumos, pessoal. Então, após descrever o serviço, você vai identificar a mão de obra, os materiais, né? E os equipamentos necessários para a sua execução. Um exemplo, mão de obra, pedreiro e servente. Materiais, tijolo cerâmico, tá? Como eu falei para vocês, e nesse caso não iria utilizar nenhum equipamento, além aí da colher do pedreiro, tá? Então, seria um equipamento aí que precisaria ligar na energia. Então, é necessário identificar os insumos para se fazer um bom orçamento, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, ainda o professor não pediu aqui para participar, mas acredito que daqui a pouquinho ele entra aí na nossa aula. E a gente para um pouco, faz as perguntas, depois finaliza a nossa aula, tá, pessoal? Bom, terceiro, pessoal, levante os custos dos insumos, tá? Então é importante isso aqui. Faça essa análise geral, tá? Então, nessa última aula, a gente fala de algo mais analítico, né? Mais detalhado. Então, quando você fala levante os custos dos insumos, pessoal, é necessário levantar os custos diretos dos insumos, aquilo que você vai precisar diretamente para a obra, tá? Também como salários, tá? E encargos da mão de obra e o valor de compra dos materiais. Então, a gente colocou só um exemplo aqui para vocês entenderem o que é isso, né? Qual que é o levantamento dos custos e insumos. Custo de mão de obra, aí o salário mais encargos, né? O pedreiro, aí tem a questão do horário, um horário fictício que a gente colocou, e a questão aí do servente também, tá, pessoal? Por quê? Porque todo pedreiro, né, em algumas obras, alguns serviços, precisa de um servente. Então, dependendo, o pedreiro ele não vai fazer argamassa, tá? Ele não vai fazer. Raramente isso acontece. Ah, pode acontecer? Pode, tá? Um exemplo, meu pai é pedreiro. Às vezes ele trabalha autônomo, sozinho. Então, ele faz argamassa, ele faz o concreto, né? E aí tem essa questão das composição. Tá chegando aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, então. Acredito que sim. Deixa eu só parar a apresentação. Pessoal, então é com imenso prazer, né, que a gente está recebendo aqui o nosso amigo, né, companheiro de trabalho, professor André Ferraz, ele que é engenheiro civil, tá? E a gente agradece muito, professor André Ferraz. Bom dia para você, seja bem-vindo. Essa é a turma de custos para construção civil, tá? De Ciências Contábeis da Unemate Sinop. E a gente está muito feliz aí com a sua presença. Bom dia, Marcos. Está me ouvindo aí? Está me ouvindo Sim. bem? Opa, acredito que todos também estão ouvindo aqui. Então tá bom. Eu que agradeço aí o convite para poder participar da sua aula. E vamos lá tentar ajudar no máximo possível as dúvidas que aparecerem, os problemas, né? As perguntas. Com certeza, com certeza. Até falei para eles podem formular uma pergunta no final. Eu vou estar fazendo algumas perguntas para o André Ferraz, né, professor. E aí, pessoal, posteriormente vocês podem entrar aí, abrir o microfone, se quiser abrir a câmera também, pode perguntar que o professor vai estar à disposição, abrilhantando aí a considerada nossa última aula aí do semestre, tá? Sim. Professor Ferraz, primeiramente a gente vai perguntar, né? Tá. Você que está aí na área já da construção civil um bom tempo, já adiantando, o professor Ferraz, como eu falei, é doutor na área de concreto, então ele já tem uma experiência grande, não só na construção, mas no concreto também, foi meu orientador aí da universidade, né, do TCC de engenharia, mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre custo, e entra a questão dos materiais também, né, de uma forma geral. Mas quais são os custos, professor, mais utilizados na construção civil? Bom, Marcos, assim, existem algumas formas de quantificar custos, né? Mas eu gosto basicamente de dividi-los primeiro entre despesas e custos, separar o que é despesa e o que é custo. Eu não sei se você chegou a abordar isso com eles durante a disciplina, mas eu vejo de uma forma
mais simples, às vezes, do que estão nos livros, né? Para mim, custo é o que está diretamente ou indiretamente ligado à obra no local. E despesa é o que você gasta para poder gerir essa obra fora do local. Por exemplo, eu tenho a minha construtora. Tudo que acontece no canteiro de obra, direta ou indiretamente, é custo. Então, por exemplo, o tijolo, o concreto, o meu funcionário é custo direto. O meu tapume, a minha placa, o meu andaime é custo indireto. E o que eu gasto lá na sede da minha empresa, com aluguel, com internet, com, enfim, tudo que eu gasto lá na sede da empresa é despesa. Então eu tenho um custo direto e indireto que é da obra, que está lá na obra, e eu tenho a despesa de sede. Por que eu não posso colocar rapidamente essa conta da despesa na obra? Porque eu tenho que ratear e dividir essa despesa com todas as obras que eu tenho, que eu possuo. Então vamos supor que eu tenho 10 obras, eu tenho um gasto de sede que eu vou acabar rateando em 10 obras. Mas o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Então imagine que eu tenho 10 obras. A minha receita vai vir dessas 10 obras. Eu tenho que pagar tudo com isso. Então o que eu estou pagando? Eu estou pagando custo e estou pagando despesa. O meu custo ele pode ser direto ou indireto e a minha despesa pode ser despesa de sede. Geralmente a gente chama despesa de despesa indireta. Eu não gosto nem de colocar o termo indireta. Para mim é só despesa. Fica mais fácil. Exato. Então, resumindo, custo lá no canteiro, direto e indireto, e despesa lá na sede, que vai ser rateada por todas as obras que eu tenho, por todas as frentes que eu tenho. Né? Eu acho que você deve ter falado um pouco durante o semestre sobre essa questão do custo direto e do custo indireto, né? Sim, falei, questão das despesas também, e o bom, Ferraz, que ele já tem um pouco de conhecimento, quando é a parte contábil, então ele já tem um pouquinho de conhecimento. Sim. E eu falei para eles, o que difere vai ser só a questão da aplicação do material lá, até por causa dos lançamentos, eles já aprenderam também a questão do lançamento de uma construtora e tal, passei um exemplo bem prático, e ele já conhece, né, já tem esse conhecimento do custo indireto e do custo direto, que é igual você falou, aplicado na obra, e as despesas, né? Que aí vem as despesas em geral. Mas tranquilo, eu vou passar para a próxima aqui. A gente vai falar um pouquinho agora, professor, descreva um pouquinho sobre o BDI. Tá. O BDI é um termo assim, que às vezes ele gera uma confusão, principalmente para quem vai começar uma empresa ou vai querer implementar o BDI, que as pessoas sempre confundem BDI com lucro. Tem muita gente que fala assim, o BDI da sua empresa é 25%, imaginando que a sua margem de lucro é 25%. É um erro muito comum, mas eu imagino que você já tenha também comentado com eles. O BDI, basicamente, é você colocar um parâmetro em cima dos custos gerais globais que você tem, para você poder, dentro daquela margem, pagar uma série de itens, que não é só o lucro. Então, o BDI vai envolver lucro, vai envolver tributos, vai envolver as despesas indiretas, tanto que o nome diz, né? Benefício, despesas indiretas. Então, dentro do BDI, naquela margem que você coloca no BDI, você está levando em consideração despesa financeira, risco, tributos, lucro. Então, tem uma fórmula, que você já deve ter pegou aí com o professor Marcos, né? Que calcula esse BDI, que você leva em consideração tudo isso. Mas, basicamente, é o seguinte: como que eu vou ter uma margem fácil, tranquila, para poder trabalhar com remuneração da minha empresa, ou seja, com o que eu ganho dela? Eu não estou falando salário. O salário está lá no custo. Estou falando do lucro mesmo, do resultado. Eu vou ter que pagar todos os tributos, inclusive o tributo sobre o lucro, sobre o faturamento que eu tenho, né? O imposto de renda, pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido. Eu vou ter lá a tributação. E eu ainda vou ter que considerar outros elementos. Por exemplo, eu estou tendo algum tipo de risco envolvido na minha atividade? Em geral, eu estou tendo riscos. Esses riscos, eles são facilmente quantificáveis? Inicialmente, não. Depois de um certo tempo, até você consegue fazer. Por exemplo, novamente no exemplo das 10 obras. Eu tenho uma construtora com 10 obras. Qual é a chance de eu ter um imprevisto que gere algum tipo de problema financeiro para mim
nessas 10 obras? Com um pouco de experiência, você vai imaginar que pelo menos uma dessas 10 obras vai te dar algum tipo de problema. Pode ser um problema relacionado a atraso, pode ser relacionado a algum erro de execução, pode ser relacionado a algumas coisas que a gente coloca no risco. Tá, então você quantifica uma margem de segurança nesse risco para poder calcular o seu BDI também. Fora as suas despesas financeiras, você pode estar trabalhando, por exemplo, com um giro de capital que não é capital próprio da empresa, e aí você tem que pegar esse dinheiro no banco, e você vai estar pagando o banco, remunerando por estar usando o capital alheio. Então, digamos, você tem despesa financeira, você tem risco, você tem a tributação inteira sobre a sua empresa e você tem o lucro. Então, basicamente, o seu BDI vai ter que envolver todos esses pontos para que no final você tenha um resultado positivo. Né? As pessoas pensam assim, o meu lucro é receita total menos despesa, custo total, ou custos e despesas total. Aí deu o resultado, você pega aquele resultado, rateia entre os sócios, ou se a empresa é só sua, aquele resultado é o seu. Tá. Mas você pagou todos os tributos? Você recolheu tudo que você tinha que recolher em relação a, por exemplo, guardar essa margem sobre os riscos que podem acontecer na sua operação? Então, no seu BDI, você tem que levar em conta tudo isso. Não é só pegar a receita, subtrair todos os custos e despesas e achar que aquilo é o resultado. Você tem que imaginar todos os cenários. Você está pagando algum tipo de remuneração para o banco por pegar dinheiro emprestado para fazer giro de capital? Você está considerando algum tipo de margem para você poder ter de reserva para um problema eventual que vai acontecer? E lembrando, pessoal, esse problema, ele não é um problema que acontece às vezes. Quando você tem 10 obras, você pode ter certeza que algum problema você vai ter. Algum atraso você vai ter. Alguma coisa vai acontecer. E você tem que guardar um pouco dessa porcentagem para estar dentro da margem do seu BDI. Então, se você usa um BDI 25%, não significa que seu lucro bruto é 25%. Não estou nem considerando lucro líquido, que já está descontado o imposto. Estou considerando que você tem que colocar todos esses fatores para o cálculo do BDI. Então, por exemplo, para ficar fácil, uma empresa que rateia a despesa de sede em 10 obras, ela pode ter um BDI menor do que uma empresa que rateia a despesa em uma obra. Por quê? Porque quando você tem uma obra só, uma fonte de receita só, aquela despesa da sede ela fica mais pesada, porque 100% dela vai ter que estar na operação dessa uma obra. Se você tem 10 obras, você vai ratear essa despesa em 10, e aí a sua margem de BDI pode ser menor. Então, às vezes, você tem uma empresa que tem um BDI de 40%, você fala, meu Deus, o cara está ganhando 40%, ele não está ganhando 40%. Ele tem uma despesa de sede para ratear em uma obra. Se eu tenho 10, eu consigo jogar um BDI, sei lá, 27, 28, e o resultado final do que sobra na mão do empresário é o mesmo. Então o BDI às vezes engana. Se eu tenho muita obra, muita frente de obra, muita entrada de receita para ratear a despesa, meu BDI dá menor. Se eu tenho pouca frente para ratear a despesa, meu BDI dá maior. Exatamente por essa ilusão de que 40% de BDI é o que está sobrando no resultado para o empresário. Não, não é. Eu estou considerando todas essas despesas indiretas, ao nome, benefício de despesas indiretas, para poder fazer o cálculo do meu BDI. É mais ou menos isso. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. Pessoal, alguma pergunta? Então, a cada pergunta, se alguém tiver interesse, porque a gente vai passando, vamos falar sobre a tabela COBE, vamos... Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Vocês podem estar aí perguntando também. Ou deixar para o final também. Fiquem à vontade, tá? Que a gente quer que vocês participam. Tranquilo, professor. Bem entendido aí sobre o BDI. Professor, fala um pouquinho agora sobre o que é o CUB por metro quadrado e qual que é o seu objetivo. Tá. Pessoal, assim, o CUB, eu particularmente, eu não gosto de usar CUB. Eu não uso CUB. O CUB, para mim, é um parâmetro de referência. Ele serve para dar uma noção, uma base de preço, assim como a Sinap, hein? A diferença é que a Sinap você usa em licitação. Mas o CUB, o custo unitário básico, na verdade, ele serve muito mais como um instrumento informativo, geralmente para as pessoas que não têm tanto acesso a valores, a parâmetros de custo da construção,
para que a pessoa realmente tenha uma ideia. Porque, por exemplo, se você entrar lá, se eu não me engano é cube.org.br, não tenho certeza se é esse o site. Vocês podem até fazer isso e entrar agora. Vocês vão ver que existem uma série de explicações interessantes, principalmente para quem não é da área da construção civil. Então lá, você vai ter algumas tabelas diferenciando construção de baixo padrão, médio padrão, alto padrão, industrial, comercial. Então, é interessante você olhar essas tabelas? É interessante. Por exemplo, se eu pegar uma tabela dessa e trazer aqui para a minha realidade do Mato Grosso, de Sinop, vai ter divergência? Muita. Vai ter muita divergência. Porque o CUB não leva em consideração vários fatores importantes. Por exemplo, se você olhar lá, vai estar escrito que ele não leva em consideração os equipamentos da obra, as fundações. Tem várias coisas que estão fora do CUB. Então, o CUB é uma referência. Ele é válido para ser usado como referência? É. Existem informações interessantes que estão lá no cube.org.br? Sim. Mas tem como você pegar aquele valor do CUB, multiplicar pelo metro quadrado do que você está construindo e ter um valor próximo do real? Para a Sinop é muito difícil. Aqui o nosso valor por metro quadrado diferencia um tanto do CUB. Então, como um parâmetro de referência, é válido. Para você usar para um cliente, por exemplo, sentou um cliente na sua frente, eu quero construir uma casa. Tá, então peraí, sua casa é o quê? Médio padrão? Eu vou entrar aqui no CUB, vou multiplicar pela tabela, vou te passar o preço. É, isso mesmo, não entra sondagem, não entra, a Patrícia está dizendo que não entra paisagismo, não entra uma série de coisas. Então, se chegar um cliente na sua frente, você multiplicar pelo parâmetro do CUB para tentar pegar o valor que ele vai gastar, você tá cometendo um equívoco. O que você pode fazer dá para você olhar pela tabela e perceber um parâmetro, uma noção, uma base. Mas eu, particularmente, não uso o CUB para fazer levantamento de custo nenhum. É só um parâmetro que existe na internet para dar uma norteada nas pessoas que não têm tanto contato com custos. É assim que eu vejo. A gente sabe que existe diferenças, professor, até a Patrícia, é bom a Patrícia participando aí, ela ficou em dúvida. Por quê? Porque eu falei que em Sinop, uma casa de médio a alto padrão, hoje o metro quadrado chega a 5 mil, né? Dependendo ali, é claro que não é aquele valor, né, fixado, mas ele chega a 5 mil, né? É estipulado a 5 mil. Então, até eu queria que você passasse mais ou menos esse detalhe, se realmente chega a isso. Claro que pode passar, né? Mas explica um pouquinho para a gente sobre essa questão do preço em Sinop hoje. Assim, a gente... Primeiro, pessoal, vocês já devem saber disso, porque vivem aqui ou na região. Pode ser que tenha alguns alunos que não sejam exatamente da nossa região. A região de Lucas, Sorriso e Sinop, ela tem... eu não vou dizer para você uma bolha, que bolha é uma palavra forte, mas ela tem uma realidade relacionada a alguns itens, principalmente na construção civil, meio fora do comum. Então, por exemplo, hoje Sinop é algo... a Patrícia perguntou aqui, também falei com o proprietário de material de construção. Tá, pode falar, Patrícia. Foi palavras dele. Pode falar. Ele falou, Patrícia, eu não sei não se hoje em Sinop, com 5 mil reais, você consegue construir uma casa de alto padrão hoje. Ele falou que do início da pandemia para cá, na loja dele, os materiais subiram muito. Ele ficou com uma baixa quantidade de cimento e ferro. A Gerdau não tinha o ferro para fornecer e cimento ele não estava conseguindo carregar. Ele não estava conseguindo programar lá no Grupo Votoran. E ele falou assim, ser sincero com você, eu não sei não. Eu até estou construindo, numa hora errada, para mim não seria bom. Mas eu tenho o material eu já tinha para essa construção que eu estou fazendo. Sim. Mas ele falou assim, tá caro, ele falou que não tem nada barato. Não Inclusive, tem. já tem uns 15 dias que agora o movimento na loja caiu. Ele falou que quem tinha um dinheiro, uma reserva, veio aquela pandemia, muita gente precisou ficar em casa, construíram muito. Se você der uma volta aí pela cidade, o que tem de construções é imenso. Cada esquina tem uma construção. Só que agora está caindo o movimento. O dinheiro já está acabando, já acabou, né?
Sim, sim. É verdade. O que aconteceu, a gente tem um cenário relacionado com o Covid também, claro. As pessoas ficaram... O que aconteceu é que também muita gente não produziu, então a produção de materiais diminuiu durante o Covid, então quando volta a demanda, aí você tem aquela curvinha que vocês aprendem sempre, né, de oferta e demanda. O que acontece é que você tem muita gente procurando, muita demanda, e pouca oferta de material, o preço sobe. Isso ainda atrelado à alta do dólar, aí a coisa sobe mesmo. Eu imagino que alguns itens subiram muito, até fora do comum. O aço subiu mais de 100%. Mais de 100%. Tijolo subiu 45%, alguns itens subiram 50%, 60%, o cimento subiu, tudo subiu. Mas eu digo a questão da bolha assim, aqui em Sinop, Sorriso e Lucas, a gente tem um mercado aquecido pelo agronegócio. O agronegócio, ele movimenta a economia da nossa cidade, da nossa região. E o preço, a alta do commodity, o preço da soja muito alto, fez com que a quantidade de dinheiro que começa a circular em Sinop seja mais alta do que em outros locais. Então, a nossa economia, ela é muito aquecida pelo agronegócio. Com o preço alto da soja, com as safras que aconteceram no último ano, vamos dizer último ano, você teve uma injeção de dinheiro na economia da nossa região bem mais alta do que a média brasileira. E o que acontece? Esse dinheiro na economia, ela gira todos os setores. E um dos setores que é impactado é agronegócio e construção civil. É uma na sequência da outra. Então, o agronegócio injetando dinheiro na economia regional, a construção civil explode. Aí você tem falta de material devido à pandemia. Dinheiro na praça pelo agronegócio. As pessoas querendo construir. Demanda. O preço explode. Por exemplo, hoje um funcionário que cobrava 35, 40 reais um metro quadrado para montar uma caixaria de laje, está cobrando 100, 80. Quando você acha barato, você acha por 55. Era 35. Então, eu estou falando de algo 3 vezes mais caro. Então, tudo subiu. Aí você vai dizer assim, mas o funcionário subiu por quê? Porque não tem funcionário. Você tem muita obra e não tem funcionário. E aí o funcionário se dá o luxo, porque não existe funcionário, de novo a curva oferta-demanda, a pedir um preço mais alto, porque ele está sendo contratado no preço mais alto. Então, no nosso parâmetro de preço final, aqui em Sinop, o material subiu e a mão de obra subiu. Você, Patrícia, que já comprou o material, escapou de uma parte, mas você não escapou da outra, que é o aumento da mão de obra. Então, eu digo para vocês assim que, em um ano, o alto padrão, que, em geral, dava R$4.000 o metro quadrado, se eu falar assim, julho de 2020 ou julho de 2019, 2 anos atrás, um cliente que ia construir no alto padrão, ele fazia com 4.000. Hoje ele não faz mais. Hoje ele faz a partir de 4.000. 5.000, eu acho que é uma realidade bem palpável. Acima de 5.000, claro, vai depender muito do material. Por quê? Porque no baixo padrão e no médio padrão, o material ele impacta 50%, 60% do valor final. No alto padrão, o material impacta 70%, 80% do valor final. Ele vai ter uma contribuição em relação à mão de obra muito maior do que no baixo padrão e do que no médio padrão. Como o material subiu muito, então no alto padrão, o aumento foi expressivo. Então, a gente vai ter as casas que partiam de R$4.000 o metro quadrado, 5. Eu tenho clientes que gastam 6, R$7.000 o metro quadrado. Tem gente que não acredita, mas gasta. Né? Porque não tem fim. Esse limite superior do custo da construção civil, ele não existe. A pessoa no alto padrão pode colocar algumas coisas assim que a gente nem imagina que existem. Chuveiro de 25.000, vaso sanitário de 15.000, umas coisas assim meio fora do comum. Mas, tirando essas extravagâncias, eu falo que hoje R$4.000 o metro quadrado, no alto padrão não faz mais. Não tem mais como. 5.000 já é um número mais acessível. Eu acho também que está acima de 5.000 para fazer nesse padrão. Aqui em Sinop, mas devido a todos esses fatores. A nossa região, a economia, o agronegócio, a alta do dólar, a falta de materiais, a falta de mão de obra, tudo isso colaborou para esse aumento excessivo dos valores da construção civil aqui. Possivelmente, né, professor? Eu acho que um futuro bem próximo, vai demorar um pouco, mas esse preço ele tende a cair, né?
por causa de muita oferta e pouca demanda, porque igual você falou, o dinheiro está acabando. Então a loja vai ter que, vamos dizer, colocar para fora esse material, de uma forma, né, vender. Então é claro que não vai ser agora, porque ainda está uma produção, até não é só materiais, mas veículos também, né? A melhor fase de se vender veículo é agora. Por quê? Porque de dezembro para cá, um exemplo, coloco um exemplo do meu carro, eu comprei um carro e ele na tabela FIPE ele aumentou 7 mil reais. O pessoal falou, agora é a melhor fase de você vender se você quiser vender, mas não comprar, porque tá caro. E uns materiais é o mesmo, mas eu espero que eu preciso fazer uma construção aqui em casa, mas que seja um futuro próximo, porque agora do jeito que tá, mão de obra, material, tá bem absurdo. Tá puxado. Né? Se o mercado não desaquecer, ou seja, se a demanda pelo material e a demanda pela construção caírem, os preços tendem a diminuir. Porque até a mão de obra, percebendo que você tem um pouco menos de obra, vai ter que cobrar mais barato. Acho que tem uma pergunta aqui da Charlie. Isso. Qual o valor para a construção de uma casa de pequeno porte? Olha, no pequeno porte, vamos dizer, uma casa 50, 60 metros quadrados, essas casas pequenas, que geralmente o pessoal financia pela Caixa, num padrão já médio, vamos colocar um padrão médio. Eu não gosto muito de falar de baixo padrão, porque esse parâmetro baixo, o parâmetro baixo, médio e alto, ele é muito variável. Tem gente que considera o médio padrão de uma forma, tem gente que considera de outra, mas vamos dizer o seguinte, uma casa bem feita, de 50 e 60 metros quadrados, com laje, com piso razoável, com metais e louças razoáveis, né? Vamos colocar realmente, tentar pegar um parâmetro médio nessa minha definição. Eu acredito que fique em torno de 2.500 a 3.000. Menos de R$2.000 o metro quadrado hoje é algo que a gente começa a entrar realmente naquela economia mais forte, ou seja, na pessoa que tem muita dificuldade ou restrição financeira. Colocando material já de segunda linha, colocando um piso cerâmico de segunda linha, pegando ponta de estoque, não que você não consiga fazer com menos de R$2.000, mas eu já acho que você entra numa economia que você vai ter que acabar prejudicando um pouco a qualidade do seu material. Para você usar um material de qualidade, colocar algo, digamos, nesse médio padrão, hoje está entre 2.500 e 3. Ah, professor, mas eu conheço alguém que fez com 2.200. Eu também conheço, mas isso são particularidades. Conseguir um preço bom na mão de obra, às vezes é uma equipe de execução que já faz um preço melhor para aquela pessoa, conseguir um desconto, mas na média do mercado, vamos colocar em valores, eu acho que seriam uns 2.500, mas eu coloco de 2.500 a 3, porque realmente o aumento do material está sendo bem expressivo e hoje não dá para você enganar o cliente, dizer, não, com R$2.000 metro quadrado você faz. Aí ele vai entrar achando que faz, por exemplo, uma casa de 50 metros que ele gastaria 100 mil, aí chegar lá ele gasta 130, 150. Você vai ter falado para ele que vai ficar um custo que no final não fica e você está acabando iludindo um pouco o cliente para ele começar a obra. Então eu prefiro ser mais realista. Hoje no médio padrão de 2.500 a 3. Menos de 2, você já começa a entrar digamos, a usar um material que talvez não seja um material indicado para a obra. Ou seja, sai da zona de conforto, né? Abaixo da zona de conforto, vamos dizer, né? Por causa do material que você falou, né? Aí se torna como se fosse uma obra pública, né, André Ferraz? Que o cara pega barato e não consegue terminar. Não consegue terminar, exatamente. Tranquilo. Pessoal, mais alguma pergunta sobre BDI? Tranquilo? Então vamos para a próxima aqui, sobre CUB, né? A gente falou sobre CUB aí. Professor, fala um pouquinho sobre a tabela SINAP. O senhor já até comentou aí junto com o BDI, né? Tá. E CUB, na verdade. Tá. A tabela SINAP, ela já é algo, para mim, mais utilizável do que o CUB. Por alguns setores. Não é só porque ela é uma tabela de licitação pública. Quando você vai fazer um financiamento, por exemplo, um financiamento da Caixa Econômica Federal, o parâmetro que você usa é a SINAP. Então, a SINAP é um valor, né, uma tabela, que ela é atualizada todo mês, que, em geral, ela tem em todos os estados brasileiros, mas a referência do Mato Grosso é Cuiabá. Tem diferença entre Cuiabá e Sinop? Tem.
A Sinap consegue atualizar o valor Sinop? Não. O valor Sinap é Cuiabá. Então, eu tenho já aí um primeiro problema. A Sinap está referenciada em Cuiabá. E se eu estiver fazendo uma planilha da Caixa Econômica Federal para a Sinop, eu já tenho uma diferença de preço Cuiabá-Sinop. Outro problema. Às vezes, quando você vai fazer a tabela Sinap, a nossa referência Mato Grosso não existe em Cuiabá. E aí ele pega a referência São Paulo. Você vai perceber que na tabela Sinap, alguns materiais são referência Cuiabá, outros materiais são referência... Materiais, serviços, composição, são referências... É referência de São Paulo. Então, a Sinap, ela não é o preço só do material, embora tenha a tabela que só fale de material. Ela é uma composição de serviço. Então, ali, aquela referência, já tem o material, já tem a mão de obra, já tem tudo embutido para te dar aquele serviço com o valor teoricamente ajustado para realizar aquilo ali com material e mão de obra. Então, eu uso a Sinap ou quando eu estou fazendo uma licitação pública, participando de uma licitação, para eu compor aí um orçamento, uma proposta de serviço, ou quando eu estou fazendo um orçamento da Caixa Econômica Federal, por exemplo, para conseguir um dinheiro para o cliente no banco. Então, a Sinap já é um parâmetro, na minha opinião, mais realista do que o CUB. Ela já acerta mais. Mas ela acerta tudo? Não. Na Unemat mesmo eu orientei alguns alunos que fizeram comparação entre a tabela Sinap e a realidade. Orçaram na Sinap e aí depois foram orçar nas lojas de materiais de construção, aqui na realidade Sinop, e encontraram algumas diferenças. E essa diferença vai acontecer. Então, a Sinap, assim como o CUB, é uma tabela para você usar como referência. Com a diferença que na Sinap você utiliza ela realmente para fazer um serviço que é, por exemplo, uma planilha de solicitação de recursos de financiamento na Caixa Econômica Federal. Então, ela erra um pouco? Erra. A referência dela, Mato Grosso, é Cuiabá? É. Alguns materiais não existem, ou serviços não existem em Cuiabá e são referências de São Paulo? Sim. Eu uso mais do que o CUB? Sim. Mas é exatamente a realidade? Não. É novamente um parâmetro para dar uma base, uma média, para a gente poder ficar um pouco menos perdido nesse universo aí do custo. Tá certo. Pessoal, alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Professor, qual que é a diferença entre construção a preço de custo e a preço de venda? Tá. Eu sempre acho o seguinte, olha só. Quando você vai fazer algo para vender, você vai colocar um empreendimento e vai colocar a venda. Você tem que considerar todos os fatores que te levam a determinar um preço de venda. Eu sempre penso assim, a venda nunca é uma margem abstrata que sai da cabeça de quem faz e vende. Então, por exemplo, preço de custo. Eu fui lá e construí uma casa, contando o material, contando a mão de obra, contando os impostos, contando todos esses elementos que compõem o custo. Eu gastei 500 mil reais, tá? Aí eu penso, gastei 500 mil reais. Eu acho que a margem que eu posso colocar é 25%, 30%, então eu vou pedir 650 mil para vender por 630, eu vou ganhar 130 mil numa operação que eu gastei 500, então eu estou tendo 26% de retorno. Tá. Essa porcentagem que você coloca para formular preço de venda, dessa forma que eu acabei de fazer, é ilusão. Não é assim que você faz. Não é assim que se faz. Primeiramente, quando você vai construir, você sempre tem que saber qual é o valor daquele produto no mercado. Então, assim, essa casa que você está fazendo, nesse bairro, com esse tamanho de terreno, com esse padrão de construção, por quanto ela é vendida hoje? Então, se você não tem noção, faça uma pesquisa. Por exemplo, eu vou construir uma casa de 150 metros quadrados no Belo Horizonte. Como que eu vou saber qual é o valor desse produto? Eu vou no Belo Horizonte, pegar todos os anúncios de casas,
olhar exatamente qual que é o preço de venda. E olha só, hein, pessoal, anúncio de casa é preço que a pessoa pede, não é o preço que o negócio sai. Então é muito interessante você conversar, às vezes, com um corretor que você conheça, com uma imobiliária, que ele vai te dizer quais foram os valores dos negócios realizados. Tá, eu já vou responder aqui uma outra pergunta que apareceu aqui no chat. Só para finalizar, você vai pegar todos os valores que foram realizados de vendas reais. Com aqueles valores, você sabe quanto que o mercado está pagando naquele produto por metro quadrado. Então tem casa de 100 vendida, de 120, 150, você tem lá os preços, o terreno, você consegue quantificar. Vou dar um exemplo, para ficar fácil. Hoje, o condomínio mais valorizado de Sinop, o mais caro, é o Mondrian. Hoje, o metro quadrado de venda no alto padrão do Mondrian está a partir de 10 mil reais o metro quadrado. Então, uma casa de 400 metros, hoje ela vale a partir de 4 milhões. É o que eu acho que vale? Não, são os negócios que saem. É isso. No Carpe Diem, você já vai pegar um metro quadrado em torno de 9 a 10. No Alameda das Cores, eu acredito que as casas estão ficando prontas, entre 8 e 9. No Portal da Mata, entre 7 e 8. No Aquarela, entre 6 e 7 mil o metro quadrado de venda. Isso que eu estou falando para vocês é se eu pegar uma tabela de casas vendidas nesses locais, os valores, dividir pelo metro quadrado, eu vou ter uma média de valor de metro quadrado de venda. Sabendo disso, eu vou colocar o meu empreendimento em um desses lugares, vou construir naquele padrão, no padrão desse condomínio, desse local, e eu já sei mais ou menos por quanto que o mercado está pagando. Esse é o preço de venda. Esse é o preço de venda. Então, o preço de venda não fui eu que determinei. Foi o mercado que determinou. É quanto ele paga, não quanto eu quero vender. Por quanto eu quero vender. Então, o preço de custo é todo o custo envolvido no empreendimento. Direto, indireto, despesa, tudo. E a venda, ela não é um parâmetro arbitrário que sai da cabeça do empreendedor ou de quem está fazendo para vender. Ele é um valor que sai de uma pesquisa de mercado para você saber quanto que o mercado está pagando naquele bem, naquele imóvel. E aí você consegue determinar o preço de venda. Essa margem de pegar tudo que você gastou e multiplicar por 30%, que muita gente fala, não é que é errado. Mas se você não tem parâmetro de quanto o mercado está pagando, não tem como você determinar o preço de venda. Preço de venda é sempre o valor que o mercado está disposto a pagar pelo seu produto. Se você não tem essa noção, não faça a casa para vender. Você vai se estrepar. Você tem que saber disso. O que você está fazendo, qual é o seu produto, quanto o mercado está pagando, aonde você está fazendo para saber quanto o mercado está pagando, para você poder estipular essa margem do que você vai ganhar vendendo o imóvel no preço de venda. Eu não sei se ficou claro, Marcos. Ficou. E apesar que muita gente fala assim, vou construir casa para vender, vou jogar uma margem de lucro lá, vou ganhar dinheiro. E tá aí a resposta, né, através do professor falando sobre essa questão, às vezes o padrão, o local, né, qual o tipo de residências que está próximo ali, porque tem um preço médio, basicamente traz esse valor real. Então, o preço de custo que se construiu, o preço de venda, leva em consideração o local ali e o preço médio das residências. Ô Marcos, vou responder a pergunta da Charla aqui, que é, ela perguntou, né, levando em conta a pandemia, é mais viável optar por um financiamento de um imóvel ou a construção? É uma análise particular de cada caso. Por exemplo, o financiamento é bom, desde que você consiga fazer a análise. A análise leva em conta o seguinte: ela é bom para o cliente que tem uma linha de crédito que atenda o perfil. Então, por exemplo, eu quero construir uma casa de 150 metros e gastar 400 mil. Tá. Dá para fazer? Dá. No médio padrão, dá. Você tem condição de ter esse crédito liberado no banco? Por quê? O banco, ele libera o dinheiro mediante alguns parâmetros de segurança que ele usa. Por exemplo, a saúde financeira daquela pessoa que está solicitando financiamento. O que ela vai analisar? Vai analisar sua renda.
dependendo da renda do cliente, ele tem uma condição de pegar aquele valor. Tá. Quando você pega 400 mil, vou dar o exemplo do 400 mil, num financiamento, uma conta fácil de você fazer. Geralmente, a parcela desse financiamento começa 1%. Não é sempre, tá, pessoal? É só para você ter uma ideia. Então, por exemplo, quando você pega 400 mil, a sua parcela de financiamento vai ser em torno de 4 mil reais por mês. Tá? Então, a pessoa tem que saber que ela vai pegar aquele dinheiro. Ela não vai começar a pagar 4 mil direto, hein, gente? Quando você pega o financiamento da Caixa, você vai pagar 4 mil só quando a Caixa liberar os 400. Ela não libera os 400 de uma vez. Ela vai liberando por etapa da obra. No final da obra, quando você pegou tudo, aí você vai pagar a porcentagem. Mas geralmente é 1%. Então, se você pegou 50 mil, você está pagando 500 reais. Você pegou 100 mil, você está pagando 1.000 reais. Você pegou 400 mil, você está pagando 4 mil reais de parcela. Mediante quanto você vai pegando por mês. No final, quando você pegar os 400, sua parcela é 4 mil. Tá. Então, você está construindo uma casa, vai, de 150 metros, gastando 400 mil de um dinheiro financiado. Tá. Lembrando que se você tem essa casa própria, essa casa tua, e você paga os 4 mil, você escapou do aluguel. Porque você não paga mais aluguel, está na sua casa. Então, você tem que fazer uma análise assim com o cliente. Quanto que você consegue pagar de aluguel? Ah, eu consigo pagar 2.500. 2. Tá. Você sabe que se eu fizer essa casa para você com 400 mil, você vai pagar 4 mil de financiamento. Considerando que você já pagava 2 de aluguel que você não paga mais, você tem que pagar mais 2 por mês, que é o custo do seu financiamento. A diferença é que ao invés de você estar numa casa alugada, você está numa casa sua. Você está pagando um patrimônio seu. Então, a análise que eu faço é sempre a seguinte. Se a pessoa tem condição mensal de arcar com o financiamento, se isso não for apertar demais o orçamento dela, o financiamento é uma boa, porque ela está pagando por algo que é dela. O aluguel é um dinheiro que você joga no rio. Ele vai embora, você nunca mais vê, você vai pagar aluguel o resto da vida. Né? Você está pagando por estar usufruindo de uma casa que não é tua. Então, é muito particular. Responder essa pergunta, a única maneira é você realmente entender a realidade financeira daquela família. Para algumas famílias, o financiamento é excelente, porque ela sai do aluguel e consegue, com aquele mesmo valor do aluguel, pagar o financiamento. Aí é a melhor situação. Se você faz uma conta numa família e percebe que ela pagaria o financiamento exatamente com o valor que ela paga de aluguel, o financiamento é o melhor dos mundos. Ao invés de você estar pagando aluguel, você está pagando o financiamento de algo que é teu. Essa é a melhor situação. Mas nem sempre ela acontece. Às vezes o valor da parcela é maior do que o valor de aluguel. Aí você tem que fazer essa análise. Então a resposta é depende. Como várias respostas são depende, essa é depende. Mas analisando caso a caso, se o valor do aluguel for igual ao valor da parcela do financiamento, 1000 vezes o financiamento. Agora, se não for, aí você tem que analisar a saúde financeira da família para ver se é viável. E uma única diferença também, né, André, porque depende também, quando você compra casa, ela foi feita basicamente de acordo com o que eles já decidiram em projeto. Quando você vai construir, você define quantas peças você quer, que tipo você quer, leva em consideração isso também, né? Sim, com certeza. Você pode financiar um imóvel que já foi construído, e esse imóvel que já foi construído, você vai ter que aceitar tudo que está lá. Quando você vai construir, você pode optar por fazer da forma que você quer. Mas também existe o financiamento da construção, né? Então, assim, você pode financiar um imóvel pronto. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Um financiamento de um imóvel ou uma construção, tá? É o financiamento do imóvel pronto e o financiamento da construção? Ou o financiamento da construção do imóvel ou uma construção que você vai fazer com recurso próprio? A primeira resposta que eu dei era a comparação entre você fazer com o seu dinheiro e você fazer com o dinheiro do banco. Então, você tem que analisar a saúde financeira da pessoa, se ela consegue pagar o financiamento. Mas respondendo da segunda forma, agora que eu acho que eu entendi a pergunta, entre financiar um imóvel pronto e financiar uma construção, que eu acho que foi isso que você perguntou, aí a resposta é que o Marcos falou. Se você está financiando um imóvel pronto,
você não tem opção de escolha. Você vai ter que aceitar o imóvel da forma que ele está. Se você for financiar uma construção, você tem toda a chance de mudar o projeto, o tipo de revestimento, o acabamento, conforme o teu gosto. Qual que é a diferença? Por que então que as pessoas financiam um imóvel pronto? Porque ela é mais rápido, né? O imóvel está pronto. Você já entra na casa e vai morar. A construção você tem que passar pela etapa de 10 meses, 8 meses, enfim, o tempo de construção. Então, a desvantagem da construção é o tempo. A vantagem é que você faz da forma que você quer. Acho que agora eu entendi sua pergunta. Eu estava respondendo da primeira forma, entendendo se valia a pena financiar ou se valia a pena construir com o próprio recurso. Foi a primeira resposta que eu dei. Às vezes é a redução de custo, né? Qual sai mais barato? Comprar pronto, né? E aí envolve toda essa questão aí, mas acredito que a pergunta dela era sobre isso, tá? Pessoal, Sim. mais alguma pergunta? Tranquilo? Vamos lá, então. Como que funciona o acompanhamento dos custos na obra, principalmente nas suas obras? Tá. Pessoal, acompanhar custo é uma das partes mais chatas que existe na engenharia é essa, mas é uma das mais importantes. Por quê? Porque você tem que ter realmente um controle muito rígido sobre tudo que acontece na obra. A obra, a construção, vocês têm que imaginar ela como uma mini indústria. Ou seja, você tem funcionário, você tem insumo, você tem impostos, você tem vários fatores que envolvem custo. Então, por exemplo, na construção civil, eu tenho lá a minha equipe de execução. Eu, como engenheiro, eu não vou ficar o dia inteiro na obra olhando o pessoal trabalhar. Não tem como eu fazer isso. Então, não tem como eu fiscalizar como se eu fosse realmente aquele fiscal de obra que fica o tempo todo na obra. Eu não tenho como fazer isso. Então, eu preciso ter uma equipe onde o mestre de obra, em geral o mestre de obra, tenha um controle muito bom sobre a equipe, que eu consiga confiar plenamente no serviço dessa equipe, para que eu possa controlar o material, porque controlar o pagamento desses funcionários, teoricamente, é mais fácil, porque eu já sei quanto eles vão ganhar, eu já sei quanto eu pago de imposto, eu já sei qual que é a despesa da minha sede, eu já sei mais ou menos quanto custa isso daqui. Agora, o que vai variar muito na obra? É o material. Construção civil tem retrabalho, construção civil tem desperdício. Eu não sei se vocês já perceberam. Vocês já notaram a quantidade de caçamba de tira-entulhos que existem na frente das obras? Vocês têm ideia de quantas caçambas de tira-entulho acontecem numa obra de 200 metros quadrados durante 8 meses? Numa construtora que tem muito retrabalho, ou seja, que faz e quebra, faz e quebra, faz e quebra, você chega a tirar 20 caçambas de tira-entulho. Uma caçamba eu vou colocar 5 metros cúbicos de entulho, vezes 20, são 100 metros cúbicos de entulho. Gente, 100 metros cúbicos de entulho é uma piscina de 10 por 10 com 1 metro de fundura. Então, imagina uma piscina de 10 metros por 10 metros, uma piscina imensa, com 1 metro de fundura. Isso é o entulho que saiu daquela obra. É entulho pra caramba. É madeira, é tijolo, é concreto, é telha, é tudo que você imaginar. É tudo que vocês imaginarem. É só vocês olharem uma caçamba de entulho na frente da obra. Então, um dos maiores pontos que você tem que controlar é o retrabalho e o desperdício de material. Que são os pontos que você não sabe exatamente como eles vão acontecer. Você sabe que tem material. Você sabe que tem que pagar mão de obra. Você sabe que tem que pagar imposto. Você sabe que tem que pagar despesa de sede. Mas quanto de retrabalho você vai ter na obra? Quanto de desperdício de material vai acontecer? Então, no meu ponto de vista, o principal fator a ser controlado para que você consiga gerenciar o teu custo é o desperdício de material e o retrabalho na obra. Porque o valor da mão de obra, do salário, o valor do material que você projetou nas suas planilhas e a sua despesa de construtora, teoricamente você sabe. Agora, quantas vezes você vai ter que fazer e refazer aquele serviço na obra e quanto de desperdício de material vai acontecer, aí é algo que você tem que controlar. Vou dar um exemplo simples. Quando você tem boas equipes, pessoas que você confia, que trabalham com você há muito tempo, o desperdício é menor.
Porque aquela pessoa que está ali, ela está te ajudando a não desperdiçar. Então, por exemplo, deu 5 horas da tarde, o meu funcionário está fazendo reboco. Então, ele está com uma maceira na frente, cheia de massa. O que ele faz, se ele é um bom funcionário? Ele termina aquela massa da maceira, termina o reboco, nem que ele fique até 5h15, e depois ele lava a maceira e guarda. Esse é o bom funcionário, é o funcionário parceiro que está com você. Às vezes, deu 5 horas, o funcionário está no meio da maceira, ele larga a maceira lá com metade da massa. O que vai acontecer no outro dia quando ele chegar? Essa massa vai estar dura. Além dele ter perdido aquela massa que ele deixou ali, ele vai demorar das 7 da manhã às 7h15 para limpar a maceira, porque ela ficou suja do outro dia, para começar a trabalhar. Então, olha só. Ele perdeu metade da massa daquela maceira e ele perdeu mais 15 minutos no outro dia para limpar o que ele podia ter limpado ontem, no dia anterior. Ah, professor, mas 5 horas é o horário dele, ele tem que ir embora. Ok. Então, prepara a maceira para que ela finalize no horário que você tem que ir embora. Pelo menos um pouco antes para você poder limpar. Então, percebe que essa organização do funcionário com o gerente da obra, para que o desperdício não aconteça, para que a otimização de tempo aconteça, vai fazer muita diferença? Muita diferença. Outro detalhe, o nível de projeto que chega na obra é importantíssimo para o desperdício. Quanto melhor for o detalhamento e a clareza do projeto para a obra, menor é o retrabalho e desperdício. Por exemplo, se eu pegar um projeto arquitetônico, eu não sei se vocês já viram um projeto arquitetônico, ele tem tanta linha, tanta informação, se eu der na mão do meu mestre de obra, ele vai se confundir. Por quê? Tem nível, tem cota, tem corte, tem um monte de coisa que ele, que não é engenheiro civil, ele é um funcionário da obra, vai ter mais dificuldade de entender do que eu. Porque aquele projeto é o projeto que eu mexo todo dia. Então, o que eu faço? Eu crio projetos separados. Projeto de contrapiso, projeto de alvenaria, projeto de telhado, projeto de ar-condicionado, projeto de esgoto, tudo separado. Tudo separado. Por exemplo, Marcos, quando eu vou subir a alvenaria, no meu projeto de alvenaria, eu coloco as paredes em cores. Parede vermelha sobe até 2,80. Parede verde sobe até 2,70. Parede azul sobe até 2,60, por exemplo. Por quê? Porque eu sei que aquela parede vai chegar no nível que eu vou ter a viga. E nem toda viga tem a mesma altura. Se eu subo todo mundo a 2,80, depois eu tenho que ficar quebrando paredes para caber viga. Eu não subo tudo a 2,80. Por exemplo, um pé direito de 3 com viga de 20. Eu subo dependendo da viga da parede. Mas eu não mostro para o meu funcionário qual é a viga que está naquela parede. Eu só mostro para ele quanto ele tem que subir de alvenaria. Se ele enxergar cores, se ele não for daltônico, ele não erra. Porque ele sabe que a parede vermelha sobe até 2,80. Ele sabe que a azul sobe até 2,70. Então ele não vai subir mais do que ele deve para depois quebrar. Ele vai subir uma vez só. Quando ele sobe uma vez só, eu economizei tijolo e eu economizei tempo. E tempo sempre é dinheiro. Então como que eu vou conseguir controlar custo? Fazendo com que a minha obra tenha menos desperdício e menos retrabalho. Se eu conseguir controlar o retrabalho e o desperdício, eu consigo controlar o custo mais difícil da construção civil. Porque os outros custos, eu já sei quanto eles são. Eu sei quanto eu pago de aluguel, eu sei quanto eu pago de internet, eu sei qual que é a minha despesa de sede, ela não vai mudar muito. Eu sei quanto eu pago de energia, eu sei quanto eu pago para o funcionário. Quanto eu gasto de material? Depende do meu retrabalho e do meu desperdício. Quanto melhor eu conseguir controlar isso, menos custos eu vou ter. E quanto mais detalhe, né, igual você falou, vai para a obra, melhor, porque às vezes a pessoa ela não tem um conhecimento avançado, né? Existe os mestres de obra, existe os pedreiros que já têm conhecimento, mas existe um lá que ainda está entrando na profissão, tem dificuldade com maiores detalhes, reduz essa questão de custo, né, retrabalho. Isso é muito interessante, você falou das paredes aí, eu não tinha visto ainda, né? Mais um detalhe para nós aí. Pessoal, alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos para mais, temos mais 3 perguntas aqui. Sim. Por aí a gente encerra. Mas como que é a determinação de custos na construção de casa de médio ou grande porte?
Tá. Na casa de alto padrão, principalmente do que a gente estava comentando, o fator principal é o material. O principal material. Porque a mão de obra você consegue estimar ela muito bem no começo. Agora, o material, você tem que tomar cuidado com várias coisas. Primeiro, você tem que orientar muito bem o cliente para que ele não caia em algumas ciladas, vamos dizer assim. Por exemplo, o alto padrão tem muito cliente que quer comprar direto do fornecedor. Ele não quer comprar na loja aqui. Se você for, por exemplo, na Arquiteto Home, na Sinop Design, na Todimo, na Beira Rio, e perguntar para o pessoal que vende revestimento, ele vai te falar que geralmente o cliente do altíssimo padrão não compra com ele. Compra do fornecedor. Porque o cara tem recurso para fechar uma carreta lá no sul, trazer o revestimento sem pegar um intermediário, que é a loja. Tá? Então, o cliente de alto padrão adora comprar pela internet. Principalmente iluminação. Ele olha, dá diferença de preço? Dá. Se você for para São Paulo, com a lista de iluminação do seu projeto, comprar tudo lá, e pegar esse mesmo orçamento aqui nas lojas de Sinop, vai ter diferença. Então, geralmente, o cliente de alto padrão, ele quer comprar muitas coisas fora de Sinop, ou com o fornecedor, ou pela internet. E aí você tem que se preocupar um pouco. Por quê? Quando você compra pela internet, você tem que tomar cuidado com a garantia, se aquele produto vai chegar exatamente com a especificação que está lá, você não vai ter problema judicial com aquilo. Então, eu já vi muita gente que compra pela internet e se ferra. Por quê? Porque o que chega para ele não é exatamente o que ele comprou, e aí ele tem que comprar aquilo lá 2 vezes. Então, no altíssimo padrão, você tem que se preocupar com o material. Se vocês escutarem um choro aí, é meu filho, tá, gente? Acho que ele acordou. Se chorar, é isso. Enfim, você tem que se preocupar com o material, você tem que se preocupar com essa compra da internet, que às vezes não funciona, mas tem que se lembrar que geralmente esse cliente quer comprar do fornecedor. Ele quer comprar direto, para poder economizar. Então, você tem que ter uma certa expertise para que ele não compre de um fornecedor que a gente não conheça, que você não tem confiança, para que ele não perca dinheiro comprando pela internet. E se você parar para pensar nisso que eu estou dizendo, você vai perceber que o foco do seu problema está no material. Porque você está comprando material do fornecedor, você está comprando material pela internet. Você não está comprando execução de serviço pela internet, você está comprando material. Então, no altíssimo padrão, ou no alto padrão, o material vai fazer parte de 70%, 75%, até 80% do custo total da obra. Então, quanto mais você conseguir controlar o material, melhor. No baixo padrão, o material não vai influenciar tanto. Vai influenciar 50%, 60% da obra, mas não é 80% mais. Então, no altíssimo padrão, o foco principal do problema é o material. Toma cuidado com cotação, toma cuidado para comprar direto de fornecedor, de comprar por internet, porque às vezes o barato sai caro e o cliente se estrepa. Muitas vezes eu prefiro comprar em Sinop, por vários motivos. Um, para fomentar a economia local, que é, né, a gente vive aqui. Então a gente tem muita gente que trabalha honestamente vendendo as coisas para a construção civil em Sinop. Então eu prefiro, sempre que possível, comprar aqui. Mas se o cliente insistir muito em comprar com fornecedor ou pela internet, a gente tem que ter uma atenção, tem que ter atenção redobrada, para que ele não compre gato por lebre e não acabe tendo prejuízo. Mas, em geral, o meu foco principal no alto padrão é a compra de material. Dá muita diferença. E nada melhor do que fazer pesquisa de mercado, né? Existem várias lojas, dá para economizar também, mesmo que seja um preço a mais, né, da internet, do fornecedor, dá para economizar. Então tem que pesquisar, né? Então vamos lá. Qual que é o seu conselho para se fazer um bom orçamento com a inclusão de todos os custos? Olha, o meu conselho é que você realmente procure um profissional que tenha experiência. Eu sei que quando vocês estão na faculdade, a palavra experiência, ela chega até a ser injusta, né? Você vai mandar o currículo para algum lugar e a pessoa fala, eu quero alguém com experiência. E muitas vezes você está fazendo faculdade e o que você não tem é experiência, porque você está estudando, enfim. Então, parece injusto a gente cobrar experiência. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos de engenharia eu dou o seguinte conselho para eles. Quando eles começam a trabalhar, claro que você não tem que aceitar qualquer emprego, e claro que você não tem que aceitar qualquer função, e nem qualquer remuneração.
Mas a palavra que eu sempre falo para eles é: comece. Comece. Porque na pior das hipóteses, você está ganhando experiência. Então, às vezes, a pessoa fala assim: ah, mas o cara quer me pagar muito mal. Eu falo: fica 6 meses. Se ele não melhorar seu salário, você procura algo melhor. Mas comece. Não fique inerte. Porque quando você começa, por pior que seja o seu salário, inicialmente, você está ganhando experiência. Então, claro que você não tem que aceitar tudo, mas ganhar experiência é fundamental. Então, nessa sua pergunta, a única forma de você realmente conseguir controlar os custos de maneira adequada é você ter um profissional que tem experiência. Eu jamais conseguiria, hoje eu consigo. Se eu pegar um André recém-formado, 20 anos para trás, eu não conseguiria gerenciar o custo de uma obra, porque eu não teria experiência para isso. Eu não conseguiria entender vários parâmetros relacionados a controle de equipe, a compra de materiais, a retrabalho, a desperdício, a detalhamento de projetos. Eu não conseguiria fazer isso. Hoje, 20 anos depois, construindo, eu acho que eu não fiz essa conta ainda perfeitamente, mas eu acho que eu já fiz mais de 70 casas em Sinop. Aí você vai pegando a experiência de trabalhar com aquilo. Então, você já consegue entender o que é gerenciar uma equipe, controlar os fatores que são controláveis, gerenciar esse material, essa compra e essa execução de maneira organizada. Então, hoje, é você realmente ter um profissional com experiência, que consiga fazer esse trabalho. Um recém-formado, ele vai ter que trabalhar com um profissional com experiência para aprender. Se ele tentar entrar nisso direto, sozinho, a chance dele errar é imensa. A gente que já tem anos e anos e anos aí de estrada, a gente erra também. A diferença é que hoje a gente erra menos. E os nossos erros são menores. Quando a gente está aprendendo, a gente erra mais. E os erros são maiores. Então, para não comprometer a tua vida profissional, sempre ou se associe ou aprenda com quem já está fazendo, com quem já tem experiência. É meio que a lei da vida, né? O cachorrinho novo, ele começa a seguir o cachorro mais velho, porque o cachorro mais velho sabe o caminho, sabe os passos, conhece a trilha que vai ser percorrida. Com certeza. A última pergunta, acredito que está baseada aí nas outras, mas eu vou fazer aqui. Qual que é a melhor maneira de não se ter prejuízo na finalização de uma obra em relação aos custos? Acredito que é o profissional, né? Se você falar mais alguma olha, coisa. o prejuízo, né, que pode acontecer... Eu já tomei prejuízo fazendo casa. Por exemplo, um parâmetro que hoje, a gente nem comentou sobre isso, mas é interessante comentar. Hoje eu não pego mais casa com preço fechado para entregar pronta. Ah, você faz para mim por tantos R$1.000 o metro quadrado? Eu não faço mais preço fechado. Eu acho o contrato do preço fechado muito difícil de você executar com o cliente ficando feliz e a consultora ficando feliz. Muito difícil. Porque o cliente sempre vai querer um material melhor, uma qualidade maior, e a consultora sempre vai tentar reduzir custo, porque senão ela não ganha nada. A única vez dessas 70 casas que eu fiz uma casa com preço fechado, eu tomei prejuízo. Eu tirei do bolso para terminar a casa do cliente. Porque o contrato ficou muito ruim para a construtora. Então, já aproveitando que eu acabei de falar o nome, a primeira coisa, gente, chama-se contrato. Perca bastante tempo no seu contrato. O contrato não tem que ser bom para a construtora e não tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para os dois. O contrato bem feito, ele é um contrato justo, bom para as duas partes. Se você tiver que colocar o contrato para ser revisado por um advogado, para que você demore 10 dias para assiná-lo, revisando completamente o que está ali, vale a pena. Vale a pena. Fazer o contrato rápido, eu não estou dizendo que vai dar problema, mas se tiver problema, o contrato não te respalda. Então, o primeiro ponto, para evitar prejuízo, faça um bom contrato. Analise bem os termos do contrato. Segundo ponto, trabalhe com pessoas que ou têm experiência ou têm indicação. Construção civil não é diferente de outros setores da economia. A indicação é muito importante. Se você conhece alguém que já construiu com aquela empresa ou com aquela equipe e referencia de maneira positiva, é um parâmetro importante para você avaliar. Por exemplo, quando você vai contratar, se eu for contratar uma babá para cuidar do meu filho, por mais que eu veja que aquela pessoa tem experiência,
Não é interessante que eu tenha uma indicação de alguém que já conhece, que já trabalhou, porque, pô, vai cuidar do meu filho, do que é mais importante para mim. É importante ter uma indicação. Com empresa é igual. Hoje, o Marcos, quando eu sento para fechar uma obra com um cliente, eu geralmente, o meu foco é casa em condomínio. O meu foco principal hoje de execução. Depois do final da conversa, eu passo para ele todos os telefones dos meus clientes, dos caras que eu estou executando obra hoje, e eu passo a localização de todas as obras. E digo para ele, você pode ir na obra o dia que você quiser, o horário que você quiser, em qualquer obra. Eu não vou arrumar, varrer, limpar para que você vá lá. Você vai no dia que você quiser. Porque você pode ir na terça, na quarta, na quinta e pegar a obra do jeito que ela é, sem maquiagem. E você pode ligar para todos os clientes e perguntar sobre a empresa. E eu faço isso mesmo, porque eu preciso garantir, com a qualidade do meu serviço, que aquele cliente, quando ele recebe o telefonema, ele vai dizer, pode construir com esse pessoal, que o pessoal dá conta do recado. Se ele disser, não construa, que eu estou tendo problema, que eu estou tendo dor de cabeça, que eu estou tendo prejuízo, eu quebro. Quem tem que ficar mais feliz com o que eu entrego é o meu cliente. É ele que tem que falar bem de mim. Então, eu acho que referência, experiência e indicação é fundamental. Se eu fosse cliente, eu não construiria sem referência. Eu não construiria. Aí você vai dizer, lascou de novo pro recém-formado, né? O recém-formado acabou de formar, como é que ele tem referência? Não tem, né? Então ele tem que começar de baixo, devagar. Se associa com alguém, trabalha para alguém, vai pegando experiência, vai pegando know-how, vai pegando obra, vai fazendo. Daqui a 3, 4, 5 anos você tem um monte de indicação positiva se você trabalhar bem. Eu conheço engenheiros recém-formados, com 2, 3 anos de formados, que já pegaram um certo know-how, uma certa cartela de clientes, que ele já tem indicação positiva. Começaram. No início ele vai ter? Não. Mas com pouco tempo, se ele trabalhar certinho, vai. E aí ele vai prosperar. Então, respondendo sua pergunta de forma resumida, é uma boa indicação e experiência. Experiência Travou, de quem... parece? Travou para vocês aí, pessoal? Travou, Marcos? Travou um pouquinho. Voltou agora. Voltou? Isso. Tá. Então, resumidamente, é a experiência de quem você contrata e a indicação. Como quase todos os setores, é muito importante você ter indicação de confiança. Acertem uma empresa que você confie, que você tenha boas referências. É fundamental. Fundamental. É igual a gente fala, né, professor? É melhor um comercial boca a boca do que no rádio e na televisão. Mil vezes. Exatamente. A propaganda do seu cliente é a fundamental, porque se o cara liga para ele e ele fala, não, eu estou construindo, pode contratar os caras são bons, qual que é o argumento do seu cliente contra você? Ele não tem. Ele foi falar com o seu cliente, ele não tem obrigação de falar bem de você. Não está no contrato. Ele fala o que ele quiser. Ele vai falar assim, é igual você ir numa loja. Você sai da loja, se você for bem atendido, você fala. Se você for mal atendido, você fala. É assim que é. Fala, ó, não vai lá que você vai ser mal atendido. Ou vá naquela loja que você vai ser muito bem atendido. A construção civil é igual. Então, eu acho que a referência e a experiência é fundamental para você contratar uma empresa de construção civil pensando no custo, mas pensando em todos esses fatores, né? No custo, na qualidade, na entrega final do produto. Eu acho que é isso. Com certeza. Professor, eu quero ver, tem alguém que tem alguma pergunta? Patrícia, Rosandra, Regina, Charles, Stefano, Pablo, acho que tinha 2 alunos, cai a internet e volta. Se não tiver, pessoal, quero passar para o professor deixar as considerações finais aí, né? Abrilhantando aí a nossa última aula, considerada a última aula síncrona, de custo para construção civil. E aí o professor pode ficar aí livre com as considerações. Tá bom. Bom, Marcos, primeiro eu agradeço aí a participação, eu acho importante esse bate-papo, né? A gente está passando ainda por esse período de pandemia, com aulas não presenciais. Espero que em breve a gente volte para a sala de aula, que eu acho muito importante o contato, né? Contato ali presencial mesmo, dos alunos com os professores, faz diferença. Mas enquanto a gente não pode, a gente continua
pelo meio virtual, né? E o meio virtual, o bom é a gente poder trocar essa ideia, conversar e tentar passar um pouco da experiência que a gente tem nessa área. Eu sempre falo para os meus alunos que conviver com eles, principalmente na sala de aula, é um aprendizado para mim também, porque eu aprendo outras coisas. Às vezes o aluno não está me ensinando engenharia, construção, custos, ele está me ensinando algumas outras coisas que eu não sei. Então a vida é essa troca eterna, né? A gente ensina algumas coisas e aprende outras convivendo com pessoas. Eu acho que o mais importante sempre é a gente manter esse diálogo, esse canal aberto, porque é o canal de aprendizado frequente. A gente não aprende só na universidade, a gente não aprende só na sala de aula, a gente aprende na vida, a gente aprende no dia a dia. Quando eu vou para uma obra conversar com qualquer funcionário, eu estou aprendendo com ele. Por mais que ele não tenha a mesma técnica, a mesma formação, ou, sei lá, o mesmo entendimento de projeto que eu, às vezes ele tem um entendimento de vida diferente do meu e me ensina um monte de coisa. Então eu acho que esse diálogo, ele é tão importante quanto o aprendizado técnico. O aprendizado humano é tão importante quanto o aprendizado técnico. Se você conseguir conciliar o aprendizado humano com o aprendizado técnico, com certeza você vai ser um profissional melhor. Com certeza você vai conseguir passar o que você sabe, conseguir usar o seu profissionalismo de forma mais eficiente. Porque, às vezes, as pessoas são muito boas tecnicamente, muito boas profissionalmente, mas falta esse diálogo, falta esse fator humano. E aí, o resultado não é tão bom. Eu já vi isso muitas vezes. Sim. É como uma troca de informação, né? E eu aprendi muito contigo, Ferraz, porque por você ser doutor na área de concreto, você falou, se eu não souber aqui, eu pesquiso e trago a resposta. E a gente tem que ser assim, né? Há dúvidas e a gente tem que trocar essas informações. Né? E muitas vezes a gente não tem a resposta mesmo. Tem coisas que às vezes as pessoas me perguntam, eu não sei. E não é demérito você dizer que você não sabe, que você vai procurar, que você vai tentar saber. Realmente, às vezes eu não sei. Você vê, ó, eu tô olhando aqui de novo a pergunta da Charla. A primeira vez que eu li a pergunta, eu não tinha entendido ela. Tava achando que ela estava falando sobre construir ou com recurso próprio ou com financiamento. E aí depois você lê e fala, opa, peraí, não entendi. É um equívoco que você comete? Mas faz parte. Né? A vida é assim. Não é porque às vezes você tem um título de mestre, doutor, enfim, que é legal, né? Não é que não é legal para academia, para poder ser professor, dar aula, enfim. É legal, mas não diz nada. Quando eu chego lá na obra, eu terminei recentemente meu pós-doutorado, né? Então agora eu já sou pós-doutor. Que bom. Nem sabia. Pois é, mas é recente. Mas assim, quando eu chego na obra, eu jamais falo sobre isso com eles. Porque, enfim, a diferença ali do meu título acadêmico é zero, nenhuma. Eu tenho que chegar lá e conseguir ser um bom engenheiro. Eu tenho que chegar lá e conseguir ser um bom parceiro. Aquele cara que está na obra, ele está fazendo um serviço que eu não faço. Ele está rasgando parede, ele está subindo alvenaria, ele está armando viga. Eu não faço esse serviço manualmente, ele faz. Então ele é meu parceiro. Então, se eu não conseguir chegar lá e tratá-lo como parceiro, alguma coisa deu errado. Sim. Então a minha mensagem final aí para os acadêmicos, né, para os alunos, é que nunca se esqueçam do fator humano. Ele é tão importante quanto o fator técnico. O técnico é importante, mas sem o humano, ele vale muito pouco. Com certeza, né? E é muito bom, né? A gente fica muito feliz, professor Ferraz. Igual eu falo para você, eu estou fazendo meu mestrado agora na UFMT e a gente aprende muito também com os outros professores, né? Tem professor que tem 2 pós-doutorado, tem uns que vão fazer o 3º e tal, e eles sempre com aquela humildade. A gente já teve aulas práticas, né? De algumas disciplinas, e realmente é o que ele fala. Sempre tem um início, sempre tem um começo. É igual você falou, para uma referência, né? E eu sempre falo para os alunos, por que não entra na questão do estágio, entra num escritório, mesmo ganhando pouco, né? Porque eu, quando me formei, André, em contabilidade, eu trabalhei um ano no escritório sem ganhar nada para me aprender. Depois que eu aprendi, foi até em outra cidade, que eu fui embora, né? E aí voltei, já com uma bagagem, uma experiência onde eu entrei numa empresa de grande porte, lucro real, onde ali a gente fazia tudo, e foi uma coisa assim extremamente importante para mim. Muita gente falava, mas você tá lá, não vai ganhar nada. Por quê? Porque meio-dia eu trabalhava em outro serviço, e meio-dia eu trabalhava no escritório, então teve uma evolução aí, foi o que trouxe para mim uma aprendizagem assim bem bacana, tá? Mas, professor, quero mais uma vez agradecer você, tá?
por essa passagem aqui que abrilhantou. Eu acredito que os alunos gostaram. Igual a gente fala, se trabalha muito custo com lançamentos, né? Débito e crédito, formação de balanço, mas a gente fez um diferencial. Por quê? Porque é uma disciplina eletiva, essa é a primeira vez que a gente está ministrando, tá? Pela Unemat. Então, a gente vai estar adaptando, que o próximo semestre ela vai continuar. E quem sabe, na próxima oportunidade, você venha participar novamente com a gente, com a outra turma. Claro, será um prazer. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Precisando de mim, a gente dá um jeito aí de bater um papo e conversar e tentar melhorar o máximo possível as disciplinas. Obrigado, Marcos. Valeu. Beleza, um abração, tá? Obrigado. Tudo de bom e a gente vai conversando aí. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, só finalizando aqui a nossa aula de hoje, tá? Tem aqui a questão do restante do conteúdo. Deixa eu só compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até uma novidade para mim, não sabia que ele tinha terminado o pós-doutorado dele, tá, pessoal? Então, com grande alegria, a gente fica muito feliz aí desse profissional aí ter terminado também esse nível de graduação máximo, né? Que é o último nível de graduação que a gente tem, né? De estudo, vamos dizer assim, que a gente tem. Não vamos dizer assim, no dia a dia. O dia a dia prossegue, como ele falou para vocês, mas de estudo, né? Da parte técnica seria o pós-doutorado, tá? Pessoal, então aqui só para a gente finalizar, tá? Já falta 20 minutos para as 9. Então, sobre a questão para fazer essa composição de custos, o professor Ferraz já falou, levante os custos dos insumos, calcule, né, o consumo dos insumos também, tá? Como eu passei para vocês aqui, a questão da produtividade. Então, só para a gente finalizar, isso aqui eu vou postar para vocês depois, tá? Nós temos aí a questão também, que eu coloquei aqui, encontre os índices, tá? Isso é muito importante, como ele falou sobre a tabela CUB, SINAP, né? O CUB é para você ter uma média, uma base, tá? E o SINAP mais é para financiamento de caixa e obras públicas, tá? Temos aqui, pessoal, só um modelinho dos índices, tá? Quantidade de serviço, tempo de execução, isso aqui vai estar lá no SIGA, só para vocês verem a questão da composição final, tá? De uma obra aí sobre a alvenaria de embasamento que a gente colocou. E sempre encontra o preço unitário do serviço, aquele preço exato, né? Que vai dar aí com exatidão o preço que vai estar correspondendo no dia a dia de trabalho, tá? E aqui só uma tabela SINAP, tá, pessoal? Então, só um modelo aqui para vocês verem sobre o preço unitário da tabela SINAP, tá? Que foi falado aí, principalmente para elaboração, execução de uma obra, principalmente financiamento de caixa e obra pública, se utiliza essa tabela SINAP, tá? Então, aqui está, basicamente, os valores unitários e o custo total de uma determinada obra, tá ok? E assim, né, a gente fala sobre os custos em geral, apesar dos custos diretos, né, temos aí o total dos custos diretos, que faz parte do orçamento da obra, e aí a gente tem a multiplicação, né, com os valores já definidos. E aí temos os custos indiretos, que apesar de não entrar na composições unitárias do serviço, é importante a gente considerar que vai dar um, né, diferencial lá no final, tá? Bem como o acréscimo do lucro esperado, como o professor Ferraz falou aí, sobre a questão da ferramenta BDI, os benefícios e despesas indiretas, até que a gente passou para vocês aí também, né, um modelinho aí do percentual do que se cobra, tá ok? Basicamente era isso, era bem resumido mesmo, tá, pessoal? Da nossa aula de hoje, e espero que vocês tenham gostado, tá? A gente agradece aí a participação de vocês, principalmente, teve acho que teve 2 alunos que saiu, né? Não sei se foi 2 ou 3, provavelmente a questão aí de conexão de internet, acho que até me mandaram mensagem aqui, eu vou verificar, mas agradeço vocês, tá, pessoal? Agradeço muito, foi um desafio, é uma disciplina nova, precisamos fazer aí alguma adequação, algumas coisas nessa disciplina, mas o que foi posto no plano de curso a gente atingiu, tá? Espero que vocês tenham aprendido, né, o básico, pelo menos. A gente sabe que a gente não aprende tudo, isso é comum em qualquer disciplina, tá, pessoal? A gente não aprende tudo, mas é um norte aí para vocês futuramente, quem sabe, fazer um curso de especialização, né, com maior detalhamento e entrar nessa área, tá? É bem produtiva e quem sabe, né, vocês aí se especializando, vocês podem trabalhar com o André Ferraz, tá, pessoal? Sempre ele recruta, né, esses jovens aí que têm interesse de estar trabalhando nessa parte. E aí ele pode ter um contador lá junto com ele também, tá, pessoal? Como ele falou, algumas coisas ele tem conhecimento, tá? E outros eles têm dúvida e tem que consultar.
Quem sabe futuramente vocês podem trabalhar com eles, né, com ele também, na equipe dele, se vocês tiverem também aí esse interesse, tá ok? Pessoal, muito obrigado, uma ótima segunda-feira, boa semana, deixa eu até tirar o print aqui, tá? Teve alguns aqui que saíram, depois eu vou comprar lá. Amanhã vai ter uma atividade básica, tá, pessoal? Só para a gente encerrar, é o último ponto que vocês têm, e basicamente pela nota que vocês têm lá, vocês já têm aí noção se passou ou ficou de exame. Mas acredito que todos passaram, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.